Eu estou bastante feliz com essa audiência pública e com a possibilidade do debate de ideias e percepções. Uma palavra de respeito àqueles e aquelas que concordam com o meu ponto de vista e uma palavra de respeito àqueles e aquelas que discordam do meu ponto de vista. Isso é absolutamente saudável, democrático. E eu tenho procurado travar aqui nessa casa bons debates de ideias, mas nunca levando para um lugar de uma violência, de uma toxicidade e de uma personalização do debate. Eu acho que isso é muito importante. Só vou pedir a consideração de todos e todas. Eu silenciosamente respeitei todas as falas, sem interferência, sem escárnio, concordando, discordando, entendendo que é um ambiente democrático. E assim peço que seja também a postura com relação a mim, mesmo quando no decorrer da minha argumentação alguém discordar, simplesmente respeitar, porque foi assim que eu fiz, ouvindo coisas que eu discordei, e tudo bem, tudo na paz, isso amadurece a democracia. Eu quero começar com 3 afirmações básicas sobre esse tema. A primeira afirmação, sim, a religião e a espiritualidade podem socorrer pessoas num momento de sofrimento psíquico e diante do uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu falo isso porque há experiência a respeito disso. Eu falo isso porque eu sou um homem de fé, eu respeito todas as crenças religiosas, eu respeito a não crença religiosa, eu defendo que o Estado seja laico e não se paute por uma confissão religiosa, mas por experiência, na minha vida como pastor, eu já vi pessoas sendo acolhidas e socorridas a partir da sua fé e da sua espiritualidade. Eu quero dialogar com sinceridade com cada pessoa aqui, com a sua memória, com a sua história, com a sua dor. Eu não vou fazer palco político em cima da dor e do sofrimento de seres humanos. Diante do sofrimento a gente escuta, diante do sofrimento a gente respeita, diante do sofrimento a gente ama, e eu quero respeitar e dialogar na concordância e na discordância com todas as pessoas, com suas histórias, memórias, feridas, traumas, e eu quero muito que a gente possa produzir um ambiente de cuidado, de consolo e de acolhimento. Esse é o segundo ponto que eu queria colocar, que eu acabei já adiantando. A minha solidariedade a todas as famílias e pessoas que já experimentaram algum sofrimento decorrente do uso abusivo de álcool e de outras drogas, e uma palavra de respeito quanto a isso. E a terceira afirmação básica que eu quero colocar, para desenvolver depois o meu raciocínio sobre comunidades terapêuticas. Então, a religião pode ajudar. É preciso ter solidariedade e profundo respeito diante do sofrimento das pessoas. O que eu quero é que as pessoas fiquem bem e sejam felizes. E a terceira afirmação é que esse problema também tem a ver com o mundo que a gente vive, que não é nem bom ir por uma lógica de culpabilização dos indivíduos, uma sociedade tão competitiva, uma sociedade tão violenta. A rua parece mais um espaço de ameaça do que de encontro, o medo, a desigualdade social, a competição. E quantas vezes as pessoas se sentem solitárias e angustiadas no meio de uma multidão. Porque é isso, é muita violência, é muita intimidação. Até nas nossas divergências, nos tornamos rapidamente mais inimigos de vida do que adversários políticos. No limite, o problema do uso abusivo de álcool e outras drogas tem relação com essa patologia social, uma sociedade do desamor, pela sua própria forma de funcionamento, machuca o coração e produz solidão no meio da multidão. Então, quero pensar sobre o mundo e a sociedade que nós vivemos. Ditas essas três coisas, temos uma divergência. Espero ser profundamente respeitado nessa divergência. Eu, como religioso, quero poder dizer que fé, crença, espiritualidade, narrativas religiosas, moralidade e ritos de uma determinada religião não podem se transformar em política pública e não podem receber financiamento público. Por uma simples razão, numa democracia, com isso,
Com isso, eu não estou diminuindo em nada a vivência das pessoas, suas histórias e seus testemunhos. Eu só estou dizendo que o Estado não pode pegar uma determinada perspectiva religiosa em detrimento de todas as outras que existem, que também vão ter suas histórias, memórias e testemunhos, e fazer dessa perspectiva política pública com dinheiro público. Isso desrespeita uma lógica de convívio na diversidade. E, sinceramente, eu vou falar agora até pela natureza da própria fé. Fé não se impõe, fé se compartilha. Eu me sinto constrangido de utilizar, eu me sentiria constrangido de utilizar o aparato do Estado para que a minha... Eu peço que mantenham-se em silêncio enquanto o deputado está com a palavra. Não poderá ser interrompido. Se puder retomar um pouquinho do meu tempo, 20 segundos que seja. Não considero razoável com o princípio de diversidade. Olha, vamos ser sinceros, algumas falas aqui reproduziram o ambiente religioso. E tudo bem, Bíblia em cima, glória a Deus, Deus abençoe, faz sentido. Se fosse outra... Respeito você, pastor. Agora, faria sentido se outra experiência religiosa utilizasse o Estado com financiamento público, se fosse outros, até o princípio de Jesus, faça aquilo que você espera que o outro faça com você. Então, eu tenho desacordo. E, na minha leitura, as comunidades terapêuticas, sim, elas, ficou provado hoje aqui, tudo bem, estão a partir de uma determinada moralidade religiosa. Isso me parece infringir uma lógica de diversidade. E tratando de atenção psicossocial, nós precisamos pensar em parâmetros que são da lei e que são acúmulos históricos. Cuidado, vínculo, integralidade, adaptabilidade, respeito à individualidade. Tem uma política de atenção psicossocial baseada na reforma psiquiátrica e na luta antimanicomial. E aqui, espero ser respeitado, de verdade. Os relatórios que eu tive acesso não dão notícia de algo pontual ou casuístico. Me permitam divergir de vocês na tranquilidade. O doutor, acho que Rafael, falou sobre erro conceitual. Ok, no conceito não é, mas na prática tem se demonstrado que muitas comunidades terapêuticas funcionam numa lógica manicomial, numa perspectiva que não atende a parâmetros básicos da atenção psicossocial. Pode discordar, eu respeitei e peço para ser respeitado. Tem denúncias, sim, de privação forçada de liberdade, de acolhimento de longa permanência, de castigos, punições, indícios de tortura, abstinência como único modelo de tratamento e não como opção, internação de adolescentes, orientação religiosa baseada em terapia de reversão sexual. Isso é violento. Com dinheiro público num Estado laico, não faz sentido. Tem uma lógica manicomial em muitas delas, desrespeito à diversidade sexual, fragilidade nas equipes de trabalho. Um convidado falou o seguinte: não, se precisar de psicólogo, a gente chama. Desculpa, isso é absurdo. Não poderia funcionar um equipamento de atenção psicossocial sem uma prévia presença de uma equipe de psicólogos. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é: meu entendimento, eu estou feliz com a audiência e com a possibilidade de reverberar na sociedade civil, na imprensa, no diálogo com o governo. Eu sou base do governo, tem algumas divergências e tudo bem. Mas, caminhando para a conclusão, na minha opinião, as comunidades terapêuticas podem existir. Mas se tem a ver com atenção psicossocial, precisam de regras e de regulações mais objetivas e precisam de fiscalização. Uma escola privada pode existir? Pode existir, mas pode existir sem parâmetros do MEC e da política curricular e sem fiscalização fazendo qualquer coisa? Não pode. Fiscalização, regulação, e eu vou ser bastante sincero, com essa perspectiva de uma determinada religião, sem parâmetros científicos, ética, direito, não pode receber financiamento público.
na minha opinião, não pode receber financiamento público. Então, para concluir nesses últimos 30 segundos, eu quero terminar com os seguintes pontos. 1. Dialogar com as pessoas, as famílias, suas memórias, histórias e feridas. 2. Reconhecer que a experiência religiosa pode ajudar na promoção de saúde e que isso tem que ser dialogado com a pessoa, respeitando a pessoa na sua liberdade de fé ou não fé. 3. Religiões podem contribuir, mas vamos ser sinceros, religiões também podem violar direitos e produzir muita maldade. Está na história. A religião não pode ser nem romantizada, nem demonizada. Tem uso religioso para o bem, tem uso religioso para o mal. E, de fato, para terminar, precisamos de regra, regulação, fiscalização. E vou dizer o seguinte para concluir. Falaram que as duas coisas podem conviver, os CAPs e os equipamentos previstos no SUS. Olha, já disse qual é a minha diferença de fundo. Eu concluo com isso nesse 1 minuto a mais. Só que eu quero colocar um outro elemento. O financiamento crescente nas comunidades terapêuticas, o que foi mostrado aqui com resposta oficial de um requerimento de informação que o meu mandato pediu. Esse dinheiro, nesse modelo, está ajudando a sucatear os CAPs e o equipamento do SUS. E eu quero defender um ponto de vista aqui. Respeito à dor, podem existir sob regras, mas eu faço uma decisão ética política como religioso, inclusive. Quero dinheiro público financiando o equipamento do SUS e não acho que as comunidades terapêuticas devem se inserir nesse contexto. Muito obrigado.